Uma excelente noite a todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Andréia e eu sou do Grupo Espírita Servidores de Jesus. Estamos fechados aí nessa quarentena, né? Nesse isolamento social. Mas fiquemos em casa, gente, porque até que as autoridades decidam o contrário, é bom para todos, que assim seja, né? São determinações da Organização Mundial de Saúde e que nós devemos cumprir e acatar, entendendo que tudo tem sua razão de ser e que já que não cai uma folha de árvore que não seja do conhecimento do Pai, então está tudo certo do jeito que está. Bem, a minha fala hoje para vocês, para mim também, para nós, vai ser sobre honrar pai e mãe. Para mim é um mandamento que eu considero de vital importância para a gente se reenquadrar e se reencontrar com a própria vida. Antes disso, vou ler uma página, vou fazer uma prece para a gente começar, tá bom? Eu trouxe então o Fonte Viva. E a página foi capítulo 86, Estás doente? E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Está na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que o verdadeiro mal procede do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pede o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos, de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno.
Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Emmanuel. Então agora vamos fechar os nossos olhos. Vamos relaxar um pouquinho. Respirar fundo. Elevar o nosso pensamento ao nosso mestre amigo, ao nosso irmão mais velho. Rogando ao Mestre Jesus as bênçãos para a nossa vida, as bênçãos para o dia de hoje. Vamos agradecer ao Mestre a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui, de podermos aprender, estudar, nos evangelizar para uma vida melhor. E agradecemos também e rogamos a sublime proteção do nosso irmão Antônio de Pádua, que tutela o SEAP com tanto amor e carinho. Sob as bênçãos de Jesus e de Antônio, damos início ao nosso estudo de hoje, pedindo que possibilitem que as nossas ideias possam se aclarar e os nossos sentimentos se purificar cada vez que dermos de frente com o Evangelho de Jesus. Que assim seja, Mestre, graças a Deus. Bom, continuando então, hoje eu vou falar sobre esse mandamento que é honrar pai e mãe, né? Há quem brinque, né, e que diga, e tem essa conversa, né, de que é o único mandamento que vem com promessa, porque honrará teu pai e tua mãe para que tenha teus dias prolongados sobre a terra. E é interessante, né, porque realmente, se a gente vai pensar nos 10 mandamentos, tem lá, né, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, guardarás o sábado. São sempre ordens puras e simplesmente, né? São sempre apenas os mandamentos, assim, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Mas no caso do honrar pai e mãe, ele tem um acréscimo, né? Honra teu pai e tua mãe e terá teus dias acrescidos sobre a terra. Isso está lá, tá lá em Moisés, né? Porque os mandamentos, né? Os 10 mandamentos foram do Êxodo, são do livro de Êxodo, né? E óbvio, eles continuaram com o passar do tempo, mas os mandamentos, como todo mundo sabe, foram recebidos por Moisés lá no Monte Sinai. E interessante a gente perceber que toda lei, que toda regra, que toda ordem só existe em função de algo que já acontece. Se não houvesse a morte pela mão de outra pessoa, né, o homicídio, não precisava uma lei dizendo não matarás. Se os homens não se roubassem uns aos outros, não precisaria uma lei dizendo não roubarás. E com relação a honrar pai e mãe, é mais profundo, porque ele vai além de dizer que a gente tem que fazer algo por pai e mãe. Ele promete que aquele que honrar pai e mãe terá seus dias acrescentados na terra. E o que é ter os dias acrescentados na terra? O que normalmente a gente estuda dentro da doutrina espírita é que nós teremos mesmo nossos dias prolongados nesse planetinha aqui que a gente vive, né? Lá nas bem-aventuranças está dito o quê? Que os mansos herdarão a terra. Que terra? Essa terra regenerada. Bom,
Kardec fez, né, junto com os espíritos, na codificação, fez a seguinte divisão, né, da divisão dos mundos habitados, né, na pluralidade dos mundos habitados. Então, a gente tem lá os mundos primitivos, os mundos de expiação e prova, os mundos regenerados e depois os mundos ditosos. Tá. Estamos no mundo de expiação e prova, que está neste momento, assim, nessa fase agora, em momento de transição. Já estamos vivendo a transição, né? A Terra ainda é prova e expiação, mas a gente já está vivendo a transição. Assim como na época de Sírios para Capela, de Capela para Terra. Quando Capela se ergueu a planeta regenerado, o povo de lá que não se adaptou veio para cá. E agora somos nós, que nos regenerando ficaremos aqui. Não nos regenerando, teremos que deixar essa casa em busca de outra. E óbvio, né, gente, isso não é castigo, é apenas a nossa condição vibratória, que não vai mais estar afinizada com o planeta. Mas eu só estou fazendo mesmo essa introdução, só para dizer mesmo que quando fala em herdar a Terra, é essa Terra. Ter a oportunidade de continuar evoluindo nesse planeta. Bem, então, honrar pai e mãe para ter seus dias acrescidos sobre a Terra. E aí a gente começa a pensar, o que é honrar pai e mãe? O que é honrar pai e mãe? E é interessante a gente pensar sobre isso, e é interessante que intimamente cada um possa dar a sua resposta. Enquanto eu falo, vocês podem pensar. Enquanto eu falo, vocês podem elaborar alguns conceitos sobre o que é honrar pai e mãe. Quem de nós pode aqui dizer que honra pai e mãe? Que honra verdadeiramente pai e mãe? E nisso uma coisa, então a gente começa a clarear e a pensar, porque eu tem algumas situações, né? Primeiro, eu achei, num momento da minha vida, eu pensei que eu honrava meu pai e minha mãe. E eu pensei que eu honrasse o meu pai e a minha mãe porque eu fui sempre uma filha, digamos, obediente, né? Dentro do possível, né? Mas assim, fui uma filha obediente. Nem na adolescência não fui rebelde, assim, nem nada. Fui sempre ali uma ovelhinha tranquila, vamos dizer assim, dentro de casa. E para mim isso era honrar pai e mãe. E eu tinha isso muito claro. E eu escuto de pessoas dizerem também, eu honro meu pai e a minha mãe. Só que aí a gente começa a estudar e começa a perceber que a coisa é muito mais profunda. Honrar pai e mãe não é simplesmente obedecer pai e mãe. Honrar pai e mãe não é não fazer malcriação quando você é criança ou adolescente, ou quando você é adulto, não se rebelar contra esse pai, contra essa mãe. Honrar pai e mãe não é isso. Honrar pai e mãe é isso, pode ser isso também, mas é muito mais profundo, A honra, ela está para além desse respeito que a gente conhece. A honra é a dignificação da pessoa humana. A honra é o reconhecimento daquele ser no lugar que ele ocupa. E se a gente for pensar nisso, isso tem uma profundidade enorme. Porque, vou pegar uma situação aleatória, não que tenha acontecido, mas uma situação aleatória, ou para facilitar, quem de nós aqui encarnados, que trazemos a nossa bagagem e que convivemos com a bagagem alheia, não é isso? Porque a gente convive com a bagagem alheia. A gente traz a nossa, que a gente convive com a nossa bagagem e empresta para o outro, né? Porque quando eu converso com alguém, quando eu me coloco para alguém,
eu estou dando para aquela pessoa um pouco daquilo que eu sou, um pouco daquilo que eu trago. Quando a pessoa que convive comigo, ela age sobre mim de alguma maneira, ela também está me emprestando um pouco da bagagem que ela traz. Então, nós trocamos, independente da hierarquia, independente da autoridade, né? Então, com os nossos iguais no trabalho, ou em casa com os irmãos, ou com pai, com mãe, com vó, com tio, não importa. Nós trocamos e nos emprestamos uns aos outros o tempo todo. Eu acho que assim talvez fique didático para a gente entender. E aí, pensando nisso, quem de nós não tem, ou nunca, ou pode não ter hoje, mas quem nunca teve, uma mágoa, uma tristeza, ou uma não compreensão de uma atitude de um pai ou de uma mãe? Quem de nós nunca pensou, puxa, mas a minha mãe não podia ter feito aquilo? Eu obedeci, ou eu respeitei, ou eu me calei, mas eu não compreendi e eu não aceitei, apenas fiquei em silêncio. Quem nunca se magoou porque a mãe agiu assim ou assado? Seja por causa de uma palmada na infância, de um vexame na adolescência, ou de alguma atitude mesmo equivocada em qualquer época, porque as mães se equivocam, né? Porque antes de serem mães, não nos esqueçamos, são humanas, somos humanas. E os pais? Aquele pai que de repente se separou da mãe ainda com o filho muito pequeno e foi embora de casa e deu pouca ou nenhuma assistência. E aí a gente pensa que para esse pai que foi embora, e foi embora porque quis, né? A gente não deve a mesma honra, por exemplo, que a gente deve à mãe. É nesse sentido. É nesse sentido que a gente precisa compreender o papel do pai e o papel da mãe na vida da gente e na nossa conformação psíquica, na nossa elaboração do ser, porque toda a nossa personalidade, todo o nosso ser vai ser elaborado por essas forças. Então, a gente tem as bagagens anteriores, né? Que, lembrando que anteriormente também tivemos pai e mãe, né? Mas trazemos nossa bagagem anterior, aquilo que nos é inato. Temos aquilo que a gente adquire no meio, porque a gente vai convivendo, a gente vai aprendendo e a gente também vai adquirindo. E temos força paterna e força materna como componentes de constituição, de personalidade, de psiquismo. Se a gente não está afinado com essas forças que podem ser benéficas também podem influenciar muito negativamente a nossa vida, porque a gente não se organizou com elas. Então, muitas das vezes, a gente vai levar uma vida inteira e vai ter uma vida normal, né? Vai trabalhar, vai estudar, vai formar família, vai ter ou não filhos, vai casar ou não, mas sempre vai ter algo que não está bem, digamos assim, não está bem conectado, porque faltou esse honrar pai e mãe, que é esse dar dignidade à posição que aquele ser ocupa dentro da tua vida, dentro da tua formação. Então, se eu tenho, por exemplo, um pai que foi embora e eu não perdoo esse pai, ou não tenho raiva, não tenho nada, mas não aceito esse pai e não o dignifico, isso sempre vai ser na minha vida um fator constelado em algum lugar. Isso sempre vai ser na minha vida alguma coisa com a qual eu vou me deparar para que eu me acerte com isso. Quando a gente fala, então, em dignificar o ser na posição que ele ocupa, a gente fala em pegar esse pai, pegar essa mãe e entender o que é essa força materna e o que é essa força paterna, como elas me constituem e de que forma eu posso me integrar com elas.
Integrar, não é entregar. Integração é diferente, porque na integração eu vou fazer uma compreensão dessa elaboração que eu preciso. A gente pode começar pensando o seguinte, para quem é mãe vai ficar fácil pensar assim. A gente erra tanto, a gente já fez e faz tantas coisas que não deveria, ainda que não sejam graves. E se eu erro como amiga, eu erro como frequentadora da casa espírita, eu erro no meu trabalho, eu erro dentro da minha casa. Os erros fazem parte, os erros são comuns. Se eu erro em todos esses aspectos, eu não posso, então, ser uma mãe que não vai errar, porque eu não sou perfeita, graças a Deus, e os erros acontecerão dentro de casa. Também tem o contrário, né? Nós não somos perfeitos, mas tem aquelas pessoas que vão querer ser mães perfeitas e às vezes o filho não consegue se adaptar a essa perfeição que de repente ele vê ali espelhada e que ele não consegue atingir. É um erro também. Nós, mães, obviamente, sempre bem intencionadas, mas eu não vou falar das mães, eu vou falar dos filhos que têm que se reconciliar com os seus pais. No Livro dos Espíritos, na questão 775, Kardec pergunta o que seria da família, né, no caso de um relaxamento dos laços, o que seria da sociedade, na verdade, em caso do relaxamento dos laços de família. E aí os espíritos respondem que seria uma recrudescência do egoísmo. E é engraçado, né? A gente percebe tão claramente isso quando a gente percebe que as famílias elas se desfazem, quando elas se dilaceram, e emocionalmente falando, né? Quando elas se fragmentam, a gente percebe muito claramente isso. Então, honrar o pai e honrar a mãe é dar a eles o lugar que eles precisam ocupar. É entender esse ser. Quando eu li um livro que eu tenho até alguns apontamentos dele, né? Eu li um livro, na verdade, eu li 3 vezes, e foi um livro assim que me impactou muito, 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 um livro da Joana de Ângeles chamado SOS Família. A primeira vez que eu li esse livro, eu não tinha filhos. E aí eu li, minto, a minha filha mais nova era pequena. Minha filha mais velha era pequena. E na época, como a minha filha mais velha era pequena, e era aquela situação ainda muito gostosinha, a minha compreensão do livro foi toda com relação realmente assim à minha mãe, ao meu pai, a um contexto familiar. Eu li novamente esse livro, eu estava grávida da minha filha mais nova e estava vivendo uma situação familiar diferente aí, e tive um entendimento diferente também do livro. E o tempo passou. E eu vim, há um tempo atrás, há uns anos atrás, reler esse livro, sei lá, deve ter uns 3 anos, eu reli esse livro, já com 2 filhas adolescentes, minha mãe desencarnada. E aí o livro era outro livro, porque aí já era eu, essa mãe, né, nesse papel que eu deveria ocupar, com as filhas que precisariam me entender. Então, assim, em cada momento esse livro funcionou de uma maneira, em cada momento eu estava ocupando um papel ali dentro. E eu estou falando isso que é para a gente poder entender e para a gente poder pensar que durante a vida a gente vai estar em vários momentos dessa honra do pai ou da mãe. Porque vai ter um momento que eu vou precisar aprender a honrar minha mãe. Mas vai ter um momento que talvez eu precise ajudar a minha filha a entender que ela precisa dignificar a mãe e o pai que ela tem. E como eu me coloco nessa situação? Então, quando a gente se percebe errando, quando os filhos crescem um pouco, e a gente vê que a gente cometeu também tantas faltas,
tantas falhas, que a gente nem de longe conseguiu ser a mãe que gostaria, ou até quando a gente acha que acertou, de repente o filho traz para a gente uma enxurrada de dor, ou um monte de reclamações e um monte de coisas, e a gente para e pensa, caramba, mas é isso que ele pensa de mim, né, por exemplo, mas é isso que ele vê, é assim que ele vê. Então, e aí a gente percebe que, na verdade, ele ainda não é capaz de compreender que tudo que foi feito era o que podia ser feito por alguém que estava lutando com as possibilidades que tinha. E acredito eu que seja nesse momento que os filhos começam a crescer e que a gente começa a se perceber no lugar daquela mãe que um dia foi a nossa, e a gente começa então a poder acalmar nosso pensamento, nosso coração e começar a entender o que de fato é o nosso pai, o que de fato é a nossa mãe. Não é piegas, não é clichê e não é nenhum exagero, nenhum absurdo dizer o seguinte: a mãe e o pai merecem honra e dignidade pelo simples fato de nos terem colocado no mundo. A mãe e o pai merecem todo o respeito porque nos deixaram viver. Eu estou falando para um grupo de pessoas que, penso eu, sejam espíritas, ou todos ou na sua maioria, ou ao menos tenha aí um interesse, uma simpatia. Vendo por esse lado, então estamos falando de pessoas que são reencarnacionistas. O que a gente tem de notícia da espiritualidade é que a população desencarnada é 3 vezes maior que a população encarnada. Nós temos 7 bilhões e pouco no planeta, né? Estima-se que daqui a pouco a gente chega aos 8 bilhões. E temos aí uns 22 bilhões, 23 de desencarnados. Então, é o triplo de quantidade de espíritos desencarnados. Estar aqui hoje, estar ocupando esse corpinho de carne e osso, é uma bênção. A oportunidade de estar reencarnado é uma bênção. O que a gente lê também é que tem sido muito difícil os espíritos reencarnarem com alguma velocidade, digamos assim, né? Até porque como está se preparando, a Terra está em vias de regeneração, as reencarnações têm sido um pouquinho mais demoradas. Então, elas realmente estão demandando um tempo maior. Pensando nisso, sabendo disso, na verdade, estar de fato aqui reencarnado é uma bênção. É legal, você fala isso porque a sua mãe não te abandonou, porque o seu pai não te abandonou, por exemplo. Não é por isso, né? A gente está falando baseado em estudos, baseado numa compreensão de mundo diferente. É claro que ter sido abandonado pela mãe ou pelo pai está muito longe de ser uma coisa agradável, de ser um acontecimento feliz. Mas, uma vez que conseguimos atingir um nível de entendimento, também precisamos colocar esse entendimento a nível de uma compreensão que vai nos favorecer dignificar essas pessoas, colocá-las no lugar onde elas devem estar, o lugar que elas devem ocupar, e nos apaziguar com os nossos destinos. Porque tem uma outra coisa também. Sabe aquela história do perdão, né? Eu não perdoo, e a gente descobre que quando a gente consegue perdoar, quem se liberta não é o outro, é a gente. Porque se eu piso no pé de alguém, e esse alguém, eu nem percebi que eu pisei no pé, eu fui embora, né? Aí esse alguém que eu pisei no pé vai ficar com uma raiva de mim absurda, mas eu já fui. O problema está com ele, né? E aí o dia que ele percebe, puxa, que bobagem, foi só um pisão no pé, aí ele se liberta, né? Assim, da mesma maneira,
seja o motivo que for, seja pela razão que for, que essa mãe ou que esse pai tenha feito o que fez, e que nós não podemos julgar. Nós não temos o menor direito de julgar ninguém, nós não conhecemos as suas motivações, nós não sabemos o que foi a sua vida. E aí, nesse sentido, quando a gente tem, então, esse entendimento, a gente precisa se reconciliar com esse nosso destino, para que a gente viva em paz, porque na hora que eu compreendo, ai, gente, que alívio, sabe? Ai, que leveza. Outro dia eu ia falar que eu estava ouvindo uma palestra, mas não foi palestra não, foi um livro que eu li. O livro, aliás, que vale a pena ler, não tem a ver propriamente com família, na verdade tem a ver com tudo, que é o Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Vale bastante a pena. E ele estava comentando que ele tinha lá uma coisa, uma mágoa, um ressentimento com a mãe e tal, porque a mãe era assim, a mãe era assado. E o Marshall é um psicólogo, e ele trabalha essa questão da comunicação não violenta e faz vários workshops. E num desses workshops a mãe dele participou. E a mãe dele contou depois para ele fez lá uma dinâmica e a mãe ficou mal nessa dinâmica e depois, quando ele foi pedir para ela explicar, ela explicou de uma situação que tinha acontecido, eu não vou contar aqui, porque a gente já não está assim com muito tempo, mas foi uma situação que aconteceu na vida da mãe. A mãe era uma pessoa muito fechada e tinha muita dificuldade de colocar suas vontades. Se bem, acho que eu vou contar rapidinho, porque vale até a pena. E a mãe tinha essa dificuldade que era dela. A irmã da mãe fez uma cirurgia de apêndice, né, quando era criança, e ganhou uma bolsa de uma tia. E ela, nossa, ela amou aquela bolsa, e ela queria muito também ter uma bolsa, mas não tinha coragem de pedir, não tinha coragem de falar. E nisso, o que ela fez? Ela começou a simular dores. E a médica não descobria nada, mas de tanto dizer que estava com dor, resolveram operar o apêndice dela também. Ela foi operada do apêndice, ganhou da mesma tia, uma bolsa igual a que a irmã tinha ganho. E estava lá, feliz da vida, segurando a bolsinha dela, quando a enfermeira entra no quarto e ela, sem poder falar, porque estava com alguma coisa na boca ainda, tinha mal saído da cirurgia, e mostrando a bolsa, e a enfermeira falou, para mim, muito obrigado, não precisava. E a enfermeira levou a bolsa. E ela nunca teve coragem de dizer que a bolsa não era para a enfermeira. Ela fez uma cirurgia desnecessária e ainda perdeu a bolsa. Essa pessoa, a gente pensa que ela tem uma dificuldade de comunicação, ela tem uma dificuldade de expressar seus sentimentos, ela tem uma dificuldade de expressar suas vontades, e ela se violentou, ela se submeteu a violências nessa infância, nessa adolescência. Como pretender que, ao ser mãe, ela seja uma mãe absolutamente saudável do ponto de vista emocional? Só que aí a gente, enquanto filho, só vê a reação. A gente só vê a reação e devolve com outra reação. Quer ter a mágoa, quer ter a tristeza, quer ter o ressentimento. Mas a gente esquece que essa mãe, antes de ter esse títulozinho, né, mãe, ela é uma pessoa, é uma mulher, ou se era pai, é um homem, uma pessoa, um ser humano que tem uma vida, que teve uma vida antes de nós, independente de nós como filhos, e que eles foram sujeitos a tudo. Eles passaram pelas situações as mais diversas. Então, a gente conhece casos de pessoas que, por exemplo, apanharam muito. A gente conhece casos de pessoas que foram muito castigadas, que foram muito punidas, ou que foram excessivamente reprimidas, de homens, ou no caso da repressão, principalmente de mulheres, que não tinham oportunidade de falar nada, de não ter voz nenhuma.
E aí, de repente, a gente vai ver que essa mulher, quando ela constitui família, é aquela mãe que vai deixar com que o pai resolva tudo, faça tudo, e às vezes o pai, porque provavelmente ela vai repetir um modelo, então ela vai ter um marido repressor, ela vai ter um marido violento. E aí a gente vai ter aquele filho que não entende por que o pai é violento e a mãe não abre a boca, e você fica magoada com o pai porque ele é violento, magoada com a mãe porque a mãe não abre a boca, e a gente esquece que se o pai é violento, certamente ele foi violentado de alguma maneira. Se a mãe é submissa e reprimida, é porque ela foi reprimida a vida inteira. A gente não para pensar que todas as vicissitudes da vida a que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos, elas ocorrem para aqueles que ganharam aquele título bonitinho de pai ou de mãe. E a gente precisa, urgentemente, começar a compreender esses seres como fazendo parte da nossa natureza. Tem uma outra questão também que eu gostaria de colocar, que é a seguinte. A gente é espírita, né? E aí a gente sabe também, aí eu acabei de falar da dificuldade de estar aqui reencarnado, mas a gente tem que lembrar também, e aí tem uma frase de Chico Xavier que eu acho interessante para isso, que é que na reencarnação ninguém erra de endereço, né? Então a gente está na família que a gente precisa para poder evoluir. A gente está na família que a gente precisa para poder resgatar débitos. Então, assim, seja por prova, seja por expiação, seja pelas duas coisas juntas, seja por missão, por renúncia, por abnegação, pelo motivo que for. Se a gente está nesta família, é porque é nessa família que a gente precisa estar. Se a mãe não é tão bacana, se o pai não é tão bacana, é porque era isso e dessa maneira que a gente precisava aprender. Porque fluidicamente a gente foi colocado no lugar que a gente precisava para poder organizar a nossa emoção, nosso padrão, nosso aprendizado. Desculpa. Então é importante que a gente lembre da questão reencarnatória, né? Que não existe acaso no mundo, e não existindo acaso, está tudo certo do jeito que está. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14 é honrar pai e mãe, é todo destinado a isso, e vai falar também da ingratidão dos laços de família, vale a leitura. Começa lá, então a gente pode pensar em estudar essa questão do Livro dos Espíritos, que é 775, e estudar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu recomendo 2 livros. Eu recomendo o SOS Família, da Joana de Ângeles, e recomendo também Constelação Familiar, também da Joana de Ângeles. Nesse livro Constelação Familiar, ela vai citar o Bert Hellinger, que foi um terapeuta, né? Na verdade, ele não era psicólogo, mas ele foi um terapeuta que desenvolveu essa terapia das constelações familiares e que é uma ordem belíssima, assim, porque quando a gente estuda a constelação, e a gente pode ir para além da constelação para pensar naquela questão de herdar a Terra, não sei se vai dar tempo da gente conversar. E na constelação familiar, ele fala de leis, ele fala da lei da ordem, mas uma lei que eu acho que é importante para a gente falar aqui, porque a gente está falando de família, é a lei do pertencimento. O Bert vem e traz a lei do pertencimento, onde ele diz que todos têm o direito de pertencer. Então, não importa o que você tenha feito de certo ou de errado, todo mundo tem direito de pertencer. A mãe, o pai, aquele primo que fez besteira, o cunhado que não é bacana, todo mundo tem direito de pertencer. E caso a gente exclua, né? Por que eu estou frisando isso? Porque é óbvio, né? Você não tira a mãe da família, literalmente dizendo assim, agora a mamãe não faz parte, ou agora o irmão não faz parte. Mas a gente exclui. A gente exclui emocionalmente, a gente exclui do campo vibratório aquele ser,
quando a gente pensa que ele não está se adequando àquilo que a gente pensa, acredita como família. E esse ser, ele vai ser constelado de alguma maneira em alguém, em algum lugar que eu digo em alguma geração, se não for agora, vai ser na próxima. Enquanto a gente não romper aquele ciclo de exclusão, aquele ser vai estar sempre sendo constelado. Por isso é importante a gente pensar que todos têm que pertencer igualmente e que a gente tem que conviver em harmonia, tentar fazer um elo harmônico onde todos têm direitos iguais. E por que eu estou falando que essa lei de pertencimento ela vai levar a gente a esse herdar a terra que o mandamento nos diz? Porque quando a gente fala em pertencer, quando a gente fala que todo mundo tem o direito de pertencer e que a gente tem que honrar pai e mãe, então essas duas coisas juntas, a honra e o pertencimento, elas vão dar a gente uma noção de que a gente pertence a uma determinada ordem, a uma determinada classe ou determinado lugar. Então eu pertenço a esta família. Mas mais do que isso, eu já pertencia a uma outra família, e outra, e outra, e outra. E quando se eu for começar a pesquisar, eu vou chegar lá no tempo de Jesus, e depois antes de Jesus, eu vou estar lá no período, sei lá, das cavernas, não é isso? Quando eu faço essa recomposição, vamos dizer assim, quando eu vou me reconciliando com o meu pai e a minha mãe, e aí eu vou me reconciliar com a minha avó, com a minha bisavó, com a minha tataravó e com os meus ancestrais. E vou me reconciliando com toda a minha ancestralidade. Até eu me reconciliar com a terra, que é a minha mãe maior, que é a nossa mãe Gaia, que nos abriga aqui. Porque hoje é interessante pensar nas coisas que a gente pensa, fala e faz. Se a gente sair dessa família pequenininha aqui que a gente convive, a gente pode se perceber, de repente, falando de um parente distante, ou a gente pode se perceber falando mal de uma civilização, de uma sociedade ou de um país. A gente pode se perceber falando mal de formas de ser e de conduzir que já existiram. E falar mal é diferente de não concordar, porque eu posso não concordar com uma determinada forma de existir, mas não significa que eu precise condená-la ou excluí-la. E eu estou falando isso porque se a gente for pesquisar, a gente vai ver que a gente, por exemplo, é herdeiro de Roma, né? Nós somos herdeiros do Império Romano. Lá em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Humberto de Campos fala isso. Mas se eu estou lá falando mal do Império Romano, se eu estou lá amaldiçoando o que eles fizeram lá atrás, eu de alguma maneira também estou amaldiçoando, também não estou honrando o meu destino, a minha linha de vida. E o que eu preciso fazer para me recompor com tudo que existe é me reconciliar. E como eu me reconcilio? Honrando, dignificando, nem sempre concordando, mas sempre respeitando e entendendo que a mais perversa das criaturas, ela é doente e não má. O ser humano é muito mais frágil do que perverso. Essa frase é de Emmanuel. Se o ser humano é mais frágil do que perverso, tudo aquilo que eu vejo e que de fato não deveria ser como é por uma questão de adoecimento, mas merece o meu respeito. E voltando para a família, voltando para o nosso núcleo, como é importante que a gente comece a se integrar com esses seres que nos deram a vida e são responsáveis por quem nós somos hoje. Lembrando que nós... mas eu queria ter sido assim, ou eu queria ter feito assado, e por isso ou por aquilo eu não consegui. Tudo bem, mas se você hoje está aqui, se você hoje está podendo ter essa compreensão, você só é quem você é, porque você teve as coisas que você teve, incluindo seus pais.
que a gente possa pensar os pais não como aquela visão religiosa, infantil, antiga, de que tem que honrar pai e mãe e obedecer pai e mãe. Honrar pai e mãe, eu repito, é dignificar o ser humano que ocupa essas funções. É saber enquadrá-los como formadores da nossa personalidade. Se eu não honro a minha personalidade, se eu não honro quem eu sou, eu mesma não tenho honra. Não é isso? Então, honrar pai e mãe também é honrar a mim mesma. Eu já estou aqui com 45 minutos, eu sei que eu preciso encerrar. Tinha um monte de coisa para a gente conversar, mas que não vai dar tempo. De qualquer forma, eu agradeço muito, agradeço a paciência, agradeço também a Dorinha pela oportunidade de estar aqui mais uma vez representando Antônio de Pádua, que é uma casa muito, muito querida. E então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Dessa vez, então, vamos pedir, já que falamos de Jesus, falamos de Antônio, então, para trazer a mãe, vamos então pedir a Maria Santíssima. Vamos fazer uma linda prece para nossa mãe Maria, que é a nossa mãe divina, a mãe de todas as mães, a mãe que soube suportar tudo por amor ao seu filho. Maria querida, Maria Santíssima, que nós consigamos nesse momento sentir as suas bênçãos, sentir o perfume das rosas que caem quando estamos contigo, Maria. Maria, rosa mística do deserto, ajuda-nos a ter a compreensão necessária para entregar a nossa vida a serviço do Mestre. Maria, nós te rendemos hoje o nosso culto de gratidão. Gratidão sempre por todas as coisas. Que assim seja, Senhor e Senhora. Muito obrigada, uma ótima noite a todos vocês e a gente se vê depois que isso tudo acabar, tá bom? Beijo no coração de todos.